Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar de sexta-feira, 10 horas e 59 minutos, do dia 28 de 1 de 2022. Pessoal, só para esclarecer, duas informações importantes. O feriado lunar do Ano Novo Chinês é a partir de terça-feira, informação número 1. Informação número 2, o dólar vence na terça também. Só que a liquidez já migra para o contrato seguinte no dia anterior, no caso na segunda, não é hoje, tá? Então provavelmente a gente vai fazer uma rolagem no dólar, transferindo a expectativa de queda do gato 22 para o contrato seguinte, que eu não sei qual é agora. Então eu teria que olhar aqui. Deixa eu ver, que eu já falo para vocês. Não vai bater no nosso alvo, né? No 5249 até segunda. Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui qual que é o contrato seguinte do dólar. E a gente deve rolar. Claro que com a rolagem o objetivo ele muda, né? É o U22. Nesse momento tá dando um spread, a diferença entre os dois de 45 pontos. Daí o objetivo mudará em 45 pontos também. Ok? Mudaria em 45 pontos também no caso. Certo? Maravilha. Então, isso uma vez esclarecido, ontem, como eu fiz o vídeo aí quase de madrugada, acho que era meia-noite mais ou menos quando eu gravei, eu respondi tudo que tinha aqui no YouTube, né? E detonem, mandem as perguntas, os comentários que a gente vai estudar com o maior prazer. E ficou um aqui do Antônio Santos que eu até vi quando eu acabei de gravar, mas aí eu já tinha terminado. Deixa eu tomar um gole, eu já estou tomando o meu Monster Juice com suco de manga. E o nosso amigo querido Antônio Santos, deixa eu dar o like aqui, ele pede Porto Belo. Ele pergunta se tem um padrão duplicidade armado, né, com W menor ativado, tal. Disponha. E pessoal, pra vocês verem como a gente está numa época aí de... né, a gente está numa época muito boa em relação aos acertos, mas com algumas peculiaridades. Nós temos um day trade em andamento, eu falei no Telegram, quem não entrou ontem conseguiu entrar hoje até mais barato. Né, ou quem zerou ontem conseguiu recomprar um preço descontado também, são coisas da bolsa, quem não estendeu o day trade. E qual que é o nosso alvo do day trade? 113.500. Então assim, eu vi o fundo duplo, que a gente tem aqui no mini índice. Correto? Então eu tenho aqui um fundo, tenho outro. Né? E nós temos um eixo de W, um gap, né? Ajudou a puxar preço, e nós temos um eixo de W, a 113.195. Eu vi o objetivo no 113.580. Aí eu falei, para não ter problema, porque a gente andou, apesar dos nossos... A gente acertou, desde que voltou o day trade, todas as operações, apesar de... a gente andou, teve uma operação que a gente não entrou por 25 pontos, a outra não, aí depois acabou entrando, dando certo, a outra, mas poderia ter sido uma segunda operação do dia, a outra a gente não realizou por 35 pontos. Eu falei, eu vou colocar 80 pontos abaixo do alvo, porque aí todo mundo realiza lucro, né? Mas só que não, né? Só que não, faz parte da bolsa, né? Foi a 113.480, que legal, né? Então por 20 pontos a gente não realizou lucro. Vida que segue. O day trade está rolando. Eu acho que volta aqui no 113.500 e vamos em frente. E às vezes, né, quando acontece isso, a pessoa bota a culpa no cachorro, no papagaio, foi a corretora. Não, nós tínhamos um racional inteligente, porque eu tive a humildade, entre aspas, de colocar o objetivo 80 pontos abaixo do alvo, só que não bateu. Né? E a vida segue e assim vamos em frente. Tem que ter essa maturidade quando acontece esse tipo de... a grande questão é que numa semana só aconteceu 3 vezes, né? Por 20, 25, 35 pontos, mas a gente segue em frente firmes na luta. E não foi uma questão de estratégia, porque a estratégia foi correta. Aí a gente tem aqui Porto Belo, que o nosso amigo pediu, né? Então, ele fala de um gráfico diário, tem padrão de cidade armada com W menor. Vamos ver. Olha, Antônio...
Observando pelo semanal, o que eu olho aqui é um fundo anterior, a 8,14, né? O mercado não prosperou no rompimento desse fundo, que era justamente um acionamento de um pivô de baixa. Perfeito? Aí nós temos aqui o gráfico diário, um fundo duplo. Aí nós temos um eixo a 804. Esse é o W menor que você fala, eu entendi. Daí ele fala no W maior aqui, bem observado, temos sim. Nesse aqui o eixo seria 10,78, né? Primeira região de resistência 11,38. Outra região 12,04 e depois aqui a região da bagunça 14. A região da bagunça tem duas resistências muito próximas, né? Então você está de parabéns, sua leitura está correta. Ok? Legal, hoje eu tô gravando, se bem que eu tô gravando no mesmo horário. Eu vou para uma obra depois, tenho um compromisso, vou na escola que a minha filha estudou também pegar um documento. Então já estou deixando gravado para não ter, de repente, a gente tem que ver material para ela também, de repente ter algum atraso à tarde e eu não conseguir fazer os estudos. Zé Roberto Pimentel, Zé Roberto é o nome do meu primo. Ele está conosco aí há muito tempo acompanhando os trabalhos, eu fico muito grato e feliz. Ele parabeniza e eu gostaria de fazer o seguinte, pessoal, como a gente acertou, veja só, nós acertamos os day trades, né, essa semana, mesmo que em alguns momentos operações mais complexas, acertamos. Nós estamos muito bem no swing trade, montamos uma carteira internacional, teve a operação com milho, que muita gente entrou. Eu devo ter, ontem eu consegui responder, eu estava à noite com a minha filha aqui no sofá, tudo que estava no Instagram eu respondi. É claro, né, que o aluno às vezes responde em cima, mas assim, eu respondi majoritariamente, eu respondi tudo. Não, eu acho que eu respondi porque o pessoal só curtiu aqui. Ó, o Gelson respondeu, o Naim, Paulo querido amigo. Olha o que o Paulo fala aqui no Instagram. Obrigado, tudo bem comigo e bom ver vocês na luta sempre incentivando novos investidores. Querido amigo Paulo, estou sempre à disposição, gostaria de ajudar mais ou trabalhar junto com vocês. Sigo investindo e já lucrei com análises feitas com base no método. Paulo, eu estava falando com o Gustavo Caligares, que acompanha o trabalho também diariamente. Existe essa possibilidade sim, da gente contratar pessoas depois. A gente vai fazer o próximo lançamento, porque assim, existe uma situação de mercado. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala no mercado financeiro, né? Então, vamos dar uma olhada no livro de ofertas aqui, na movimentação do Mininski enquanto eu falo. Existe uma corrente, um comentário no mercado financeiro que quando o mercado atingir os 126 mil pontos eu vou parar. Correto? Eu já vi isso em vários fóruns, em comentários no YouTube, que a gente vai até os 126. Até a minha equipe me perguntou sobre isso, uma das pessoas. Que quando atingir os 126 mil pontos eu vou encerrar as atividades na Top Traders. Isso não é verdade. A gente vai fazer o lançamento da imersão 14. Agora, depois da imersão 14, é possível sim que não tem. É possível que a imersão 14 seja a última. Então essa é uma verdade. Agora, o fato da imersão 14 ser a última não significa que o grupo será extinto. Isso não. Mas significa que talvez seja a última possibilidade de você integrar o grupo, isso sim. Então, por exemplo, você vem para a imersão 14, provavelmente não vai ter a 15, nem a 16, nem a 17. Mas para quem entrar na 14, você vai ter o direito de renovar sempre que a gente entregar aquilo que a gente promete. Porque aqui a gente toma como base as metas, a gente não quer arrancar o dinheiro do aluno. Por exemplo, independente de você ganhar ou perder, você paga uma mensalidade. Isso não existe aqui. O que eu faço é compartilhar as minhas operações, como a gente tem custo com equipe e plataforma, é isso que eu busco, então somente. Mas que eu garanto que a gente não vai parar quando atingir os 126 mil pontos, mas é muito provável que a imersão 14 seja a última, deixando as coisas claras e transparentes, como a gente gosta aqui na Top Traders. Certo? Cássio Fritcher, querido amigo, bom dia, caro professor, espero que esteja tudo bem. Cássio, esse ano é um ano desafiador, né? Para a Bolsa de Valores, só que a gente colocou uma meta de, como Ayrton Senna, conduzir de ponta a ponta,
com lucro. Esse primeiro mês a gente vai atingir o objetivo nas carteiras, no mini índice, no mini dólar. Né? Nas obras que eu toco também, o ano desafiador, eu tenho 13 imóveis. Na verdade, tem um imóvel que tem 3 casas, outro tem 2 casas que é com 2 sócios, outro é um terreno com 2 sócios. Hoje, eu até comentei com eles, eu acordo, eu tomo banho, eu tomo café, eu almoço e eu janto falando dos 3 imóveis, né? E isso começou logo na virada do ano. Não é fácil, né? Eu resolvi 99%, só falta um detalhe que eu preciso e ao pouco tempo resolver. Um outro que é só meu, é absolutamente normal, um imóvel de leilão que vocês acompanharam em novembro de 2020. Então, um detalhezinho ou outro, a gente está com a equipe lá agora perfeitamente normal. E o outro que é com sócios que é mais complexo, é a esposa do sócio dando palpite, é o sócio, é o cachorro do sócio, é o papagaio, o cara da padaria. E aí é difícil, né? Mas a gente vai resolver. Então, aqui a gente não tem preguiça de trabalhar. A diferença é que às vezes, em vez de poder, apesar de dormir 3 e meia, poder acordar às 8, tem que acordar 6 e meia. Mas faz parte da vida, a gente vai pra cima, faca na caveira. Às vezes quando você sai um pouco da zona de conforto, você enxerga coisas que você não enxergaria. Mas a gente vai lutar e vai fazer o melhor ano de todos para todos nós. Bom dia, então ele deixa bom dia, né? Ele deixa a gratidão dele, eu que agradeço a presença de vocês. O professor saiu dia 25/1, um fato relevante em relação a MXRF11. Eu vi por cima no Instagram, Cássio. Com prejuízo contábil, a CVM questiona a distribuição de dividendos, está tendo um reboliço nos canais de fundos de investimento. Queria saber se ouvir falar, poderia comentar. Eu não estudei profundamente, mas eu posso ver o gráfico. Caso a decisão se mantenha, qual seria o impacto não só no MXRF, para todos os FIIs? Eu acho que é um problema isolado, isso eu posso responder, né? E ele pede para olhar esse outro fundo também. O seu Grêmio tá montando um bom elenco, né? E o meu Corinthians falou, Cássio, não contrata ninguém. Só o Paulinho, que é o Messi de Itaquera. Então, eu acho que esse caso é o caso do condomínio daquela região de luxo ali, que é um bairro planejado, é isso, né? Foi o que eu vi. Quando eu domino o assunto, eu falo, quando eu não domino, é esse mesmo. Olha, quando você tem uma situação como essa, por um balanço, por exemplo, alguma coisa do gênero, eu muitas vezes gosto de trabalhar de forma contrária. Nesse caso eu não trabalharia, né? Mas eu também não acho que vale a pena nesses níveis estopar para quem está comprado. Se eu tenho outros fundos para entrar, muitas vezes eu até replico no Instagram, mas assim, imagina aquela velha história, se eu fosse obrigado a me posicionar, eu compraria, mas como eu não sou, eu não entraria porque existe um problema concreto, né, envolvendo CVM e tal. E nosso querido amigo, ele pede um outro fundo. Esse você já viu uma tendência de alta? Sim. Pelo meu estilo operacional, onde que eu entraria nesse fundo? Aqui em novembro você tem um fundo topo fundo, rompimento 95,39. Eu entraria no pivô, eu entraria nesse recusa à média. Aqui não. Mas para quem está dentro, eu acho que você pode ir ajustando stop por mínimas do dia anterior, alguma coisa do gênero. Lembrando que a volatilidade histórica dos fundos é bem menor. Perfeito? Querido amigo Dan Teixeira. Dan, eu não lembro se uma vez a gente conversou, se você é da Bahia, se é de... Porque você é de Salvador, é da Bahia? Só por curiosidade, eu não sei se a gente conversou pelo Instagram uma vez ou por aqui mesmo. De onde é o Dan, por gentileza? Se você me permite saber. Então vamos estudar aqui espaço laser. Espaço laser é uma área que eu gosto, né? Vocês sabem, apesar de não atuar mais nela. É uma ação que se você comprar, é uma compra assimétrica. Na verdade, não existe nenhuma... Cara, quem liga pra alguém, né? Ou é a NET, ou é... Mas enfim. Então, no caso da espaço laser, é aquela velha história que eu falo. Uma coisa é comprar 21, uma coisa é comprar 6. Se eu fosse obrigado, eu compraria. Mas é um ativo que não tem nenhuma, a não ser uma distância para média, alguma coisa assim, não tem nenhum motivo técnico para uma compra, né? E sabe o que me desagrada?
dando esse caso aí do espaço laser, me desagrada que a gente tem perda de volume candles menores. Aí realmente é um BO quando o ativo está assim. Mas entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria esse ativo para operar. Perfeito? PIB americano veio mesmo acima das expectativas, bem observado. Hoje a gente teve GPM, eu comentei. Pessoal, quer saber tudo sobre investimento estrangeiro, IGPM, o raio-x do mercado? Telegram. O link está na descrição dos vídeos ou lá no Instagram, Top Traders Underline. Então vamos dar uma olhada em PETS e GEMAT. O que eu vou fazer agora? Eu já vou pegar. Eu vou... Daqui a pouco a gente vai trabalhar até abrir as bolsas americanas, né? Eu vou falar aqui da carteira Desafios. É uma carteira bem volátil, né? Ontem foi bem. Aí, por exemplo, o Gerdau, né, que a gente pensava a R$40, eu acho que realmente acionou o martelo em conteste, né, 27,97. Tá com as médias aqui cruzadas em modo compra. A Cury reagiu bem, né, fez um mastro bandeira, então um movimento normal de descanso, né, é aquela, eu chamo de correção no tempo. E local web é local web, né? Local web está volátil, precisa romper a média aí o 9,96. E a Mel, que veio de movimento forte, uma barra elefante trabalhando na parte alta. No meu entendimento, testando aqui os topos anteriores, entre 4,54, 4,36, 4,34 por aqui. O grande lance, né, de um ativo, por exemplo, como local web, é que ela trabalha de forma inversamente proporcional aos títulos americanos de 10 anos, essas empresas de tecnologia. A gente tem essa percepção na maior parte do tempo. Ainda passa aquela impressão que montou um topo mais baixo que o anterior. É isso. Né? Teoricamente deixaria aqui um topo duplo. 1,707 é o ponto que, se for perdido, 1,694 poderia trazer uma queda maior, porque além de serem fundos recentes, são topos também que deflagraram quedas importantes, né? Uma delas iniciada em 22 de outubro e a outra 24 de novembro. Perfeito? Então, como ele está pedindo PETS e GEMAT, eu vou fazer as carteiras aqui. Então, a carteira ouro. A gente tem Semin, né? Tá subindo pouco de acordo com o que a gente tem visto no minério, mas o minério está corrigindo, então... Mas eu penso que tem aqui um triângulo em formação. Esse tipo de movimentação, né, geralmente segue o caminho prévio da tendência, né, do movimento anterior, então tende a subir. JHSF, vocês sabem do otimismo que eu tenho em relação ao papel. Ela está testando essa região do topo anterior aqui de 6,14 como suporte. SAPR11, tão somente a simetria, ó, porque percebam aqui, ó, 20,06, 20 com 20, 20 com 13, 20 com 15. Então essa região de logo acima de R$20, ela deve ser testada. E se for rompida, coloca o ativo num novo patamar. E a simetria aponta que o será. Perfeito? Aí nós temos Honey, que na minha opinião é o melhor ativo desse setor de celulose, de papel. Entendo a movimentação como sendo... Vamos ver Honey aqui. Eu sempre gosto de... Vocês sabem, né? Eu tenho o Broadcast, tenho o Cartesian e o TradingView, tem Invest.com também. Dá pra gente ver aqui de forma... Cara, sei lá, dá pra pensar aqui no fundo duplo, ó. 599. Dá pra pensar até de algum modo aqui num canal. . 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
Sim ou não? Traçar aqui uma reta. Aí a gente teria que fazer dessa forma, né, para ficar coerente. Mas eu vejo com bastante otimismo o ativo. Aí Porto Belo, né? Porto Belo nem começou o movimento de alta, na minha opinião. Tem o padrão da alavanca, um W rompido a 804. Né? A gente vê dois candles fortes aqui. O fundo anterior ficou para trás, a 8,14. Sambi, uma barra importante na semana, salvo algo muito exótico no final do pregão, vai fechar com um bom padrão no semanal. Né? A gente teve a barra do dia 25 de janeiro que tirou o Sambi de toda essa bagunça, rompeu 32 com 13, é um pivô de alta. E aí temos Grendene, que na nossa visão é a melhor ativa do setor de calçados. Rompimento de uma LT bem importante. Vamos dar uma olhada nos outros aqui, ó. A gente tem Alpa 4. Não. Bem interessante o gráfico também, ó. Tem Alpa 4, tem Aretsu, né? O Aretsu é uma maravilha de papel. Ó, fundo, topo, fundo, rompeu o pivô inflexionando a 69 com 70, dois soldados brancos, descansa dois soldados. Acho que a tendência aí, desenhando topos e fundos ascendentes, no caso da Aretsu. Tem uma outra, né? Alpargatas, Aretsu, Grendene, qual que é a outra? De calçados. Vai e volta na minha cabeça aqui, não lembro. Aí nós temos Pets, que na minha visão a probabilidade de topos e fundos ascendentes aqui é grande, é o caminho para ela. É uma empresa eu acho fantástica, simplesmente. No semanal a gente tem um padrão penetrante numa região de suporte. E aí Natura é Natura, né? Natura é uma ação que incomoda. A Natura é aquele ativo assim, tá longe de precificar os fundamentos, tá longe da média no semanal, absurdamente descontado. Aí você fala assim, eu acho que eu vou fazer uma troca de Natura por um outro papel. Aí você fala, pô, mas se eu fizer a troca... Porque uma coisa é quando o ativo é tranqueira, que eu falo aqui claramente de quais são, né? Quando a empresa é boa, você fica na dúvida de trocar. Não que você tenha medo de trocar, mas você fica pensando se vale a pena ou não, trocar e ela disparar. Essa que é a ideia. O Rail está fazendo um movimento exótico hoje, que na minha opinião gera oportunidade. Essa é uma outra que eu acho que tem bons fundamentos. Não tem fluxo para tudo, apesar do fluxo forte. Se a gente for olhar aqui, pessoal, isso daqui é a posição de estrangeiros institucionais vendidos no dólar. E no mercado de ações, até o dia 25, eles estão com 23 bi de saldo, só que eles compraram praticamente mais 2 no dia 26, então estão com 25 bi. E como é que está o PL da bolsa? Eu não sei porquê, mas o Oceans 14, ele está divulgando o PL com delay, né? Enfim, eu não sei se isso é por causa do site ou se é alguma informação de onde eles pegam, mas assim, a gente está com uma relação preço-lucro, menor relação preço-lucro em 20 anos, é isso. Mais barato do que no impeachment da Dilma, do que no crash de 2008, ou quando fez aquela movimentação forte de queda da pandemia. Então tá 6,05, é muito descontado. É isso. E falando da carteira Imersão Pocket, a gente tem Santos Brasil. Deixa eu só ver um negócio que eu deixei alguma coisa anotada. Deixa eu ver aqui. Santos Brasil
Meu filho, por exemplo, adora o ativo, né? Essas 3 barras negam a barra do início de janeiro. É um ativo que deve ter uma puxada violentíssima. Eu tenho um aluno, por exemplo, que está vendido no ativo. Cara, eu falei para ele, mas você está vendido no ativo? Ele falou, tô. Eu falei, cara, vendido, mas e pior que ele vendeu, sei lá onde aqui, mas está vendido. Eu falei, você vai buscar lá em cima. Né? Eu falei, como é que eu vou te ajudar numa posição que você está vendido no ativo que eu estou comprado e com dinheiro significativo? A mesma coisa se oferecer uma cocada para um diabético, né? Confunde. Então, enfim, eu penso que o ativo vai subir bem. Ele tem aqui 6,74 como resistência. Eu vejo um ponto intermediário de resistência a 7,49 e depois só em R$8 aqui. Então, quem está vendido está enrolado. O YDU, que a tendência é romper a cunha e subir forte. Tem gap aqui em cima para puxar preço, é um papel com bastante qualidade. GEMAT, né, que o nosso amigo pediu. Eu até falo da história aqui. Por exemplo, meu filho tem Via e tem Magazine Luiza. E eu sempre falei pra ele fala, o que você acha do papel? Eu falo, eu tenho GEMAT. Eu acho uma boa, mas eu tenho GEMAT. Né? Meu filho que vai no jogo domingo contra o Santo André, na cidade onde ele mora. Eu acho que é uma boa, mas eu tenho GEMAT. MGLU. Eu acho que é uma boa, mas eu tenho GEMAT. Agora, a MGLU, ela chama atenção pelo seguinte motivo. Algo que eu tinha comentado já aqui embaixo. Se ela romper o 7,41, é um baita de um W, né? E tem gap aqui em cima. Certo? BKBR3. Vocês sabiam, pessoal, eu acho que eu nunca contei essa história aqui, BKBR3. Eu morei um tempo na Holanda, no ano de 2001, em Eindhoven, mas ia para várias cidades fazer treinamento, Breda, Tenlar. Eu só não ia para Amsterdã, mas várias cidades ali, perto de Eindhoven. Rotterdam também, que tem um dos portos mais importantes do mundo. Leiam qualquer dia a história da Holanda, é muito interessante, né? A história dos diques. Então, eu não sei se foi no aeroporto de Schiphol, alguns chamam de Schiphol, mas é Schiphol pelo que me consta, né? Ou foi em Frankfurt, porque eu fui para a Alemanha depois também para fazer treinamento numa cidade de colonização italiana no interior da Alemanha, bem no centro da Alemanha mesmo. E tinha um Burger King num desses aeroportos, eu não me lembro qual. E aí eu comi o lanche, achei uma maravilha e depois de um tempão veio pro Brasil. A mesma coisa da cerveja Amstel. No centro de Eindhoven, perto da estação de trem, tem uma rua de bares, tem uns 20, 30 bares na rua, não sei se ainda tem, eu não me lembro o nome da rua. Inclusive tinha um restaurante brasileiro, que a minha última refeição lá na Holanda à noite foi um picadinho, no dia seguinte eu voltei. Peguei o voo e tinha um pub que às vezes eu ia ali, porque assim lá, se você não se sociabilizar, é um país muito sociável, né? Então era comum sair da empresa, ia com os amigos que estavam em treinamento, pessoas do mundo inteiro, uns tomavam chopp, outros tomavam nada alcoólico, e duas coisas interessantes, a gente ia em um chamado Little Duck, que era em frente ao hotel onde eu morava. Eu preferi pegar a verba, morar no hotel em cima de um bar. Tinha um senhor que todos os dias fazia o meu café e tal. Eu fiquei no Dorit Hotel um tempo. E eu preferi usar a verba para outras coisas, para estudar, para poder conhecer outros locais. E ali tinha o Little Duck, que eu nem sei se existe mais, mas eu nem lembro o que eu estava falando. Eu comecei a viajar aqui, enfim, é isso. Aí morei lá em Eindhoven, conheci o BK. E eu ia comentar, né, que tem uma colônia, foi colonização holandesa, Indonésia, é um país maravilhoso que vale a pena conhecer. Agora o que eu ia falar mesmo eu não lembro. Então vamos em frente. Então, no caso aqui de Caixa de Seguridade, incomoda o ativo, mas eu acho que vai ter um momento oportuno para uma troca. Aí a gente tem Soja 3. Soja 3 começa a me incomodar também, porque não está desenvolvendo. Smart Fit não é o caso, essa a gente acredita muito. Tecnicamente está sob efeito de um W, Rapt 4 é uma maravilha de ativo, correções
na minha visão, são oportunidades. Perfeito? Legal. Então, já comentei, Luiz Humberto Oliveira Gondim. Como eu comentei, eu nasci no Hospital Príncipe Humberto. Eu acho Humberto um nome bonito. Eu tive um grande amigo no colégio técnico chamado Humberto também, com o qual eu não tenho mais contato. Pelo que me falaram, foi para o Japão. Caro Wagner, muito bom dia. Sou novo na plataforma, mas é incrível demais essa forma que você ensina. Muito obrigado pelo conteúdo. Que Deus multiplique em sua vida com muita paz, saúde e sucesso esse aprendizado que nos é passado todos os dias. Que assim sim seja, como eu sempre digo, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos, né? E que eu tenha capacidade em liderar o nosso grupo. Para isso eu procuro me preparar física, mentalmente e tecnicamente também, tendo sempre a humildade do aprendizado e a troca de ideia com vocês é muito positiva. Por quê? Porque se o aluno pergunta e você sabe, você exercita, ensinar é uma das formas mais sublimes de fixação de aprendizado, e se você não sabe, você vai sair da zona de conforto, pelo menos o professor que tem juízo, né? Ele sai da zona de conforto, pesquisa para poder atender ao aluno. E isso é positivo para todos. Sim ou não? Correto? Legal, vamos fazer aqui os ativos fixos então. Hoje eu vou até o fim porque eu não vou ter condições de gravar no final do dia. Se eu conseguir cumprir todas as tarefas hoje já está ótimo, né? Eu tenho uma primeira reunião 1h, depois outra às 2h15, 2h30, aí vai para cá, vai para lá, então eu prefiro gravar tudo agora para passar o conteúdo de forma completa. Então a Ambev, é aquela velha história, entre a compra e a venda eu compraria, tem aumentado um pouco a volatilidade histórica, tem um W com eixo a 15,21, mas não está entre os meus ativos prediletos, né? A B3, SA3, nós iniciamos, apesar de eu não estar na operação no seu comando oficial, nós comentávamos que esse engolfo, entre os dias 5 e 6, me agradava para uma compra, houve um acréscimo de volume, no mínimo, né? Essa técnica que eu vou explicar aqui, pessoal, é uma das máximas da metodologia Top Traders. Cara, se eu não conseguir fazer tudo, depois eu dou um jeito de gravar e a vida... Mas vamos lá. É porque fazer as coisas de forma mecânica é muito ruim, né? É muito rasteiro, é muito raso. Só para falar que eu gravei, eu gosto de trabalhar de forma mais profunda, porque senão o meu propósito acaba não sendo atingido, que é a capacitação de vocês. Uma das técnicas do método é o seguinte aqui. Você concorda comigo que esse V tinha alvo a 12,40, sim ou não? Legal, foi atingido. Só que o fato de cumprir o V levou ao rompimento do canal, essas retas azuis são paralelas. Aí houve um pullback na linha rompida do canal, e aí desenvolveu um movimento de alta, que tinha um primeiro objetivo a 13,16, que é o primeiro objetivo? Você vende ali 20, 30% da posição. E um segundo objetivo a 13,98 e um terceiro objetivo a 14,57, onde fecha a gap. Então, eu acho que faz sentido ir reduzindo a posição conforme esse ativo sobe. Aí nós temos a seguir BBS3. BBS3 tem uma situação parecida, não igual. Ela fez uma pinça numa região de suporte, há uma simetria com alvo 32,92, potencial 33,42 se o mercado estiver forte. E se buscar esses objetivos, rompe essa LTB que guia o preço desde junho. Né? Aí temos a seguir Bradesco, que na minha visão faz uma correção no tempo, para buscar o 23,13, que é um ponto importante, né, para o curto prazo. E aí Itaúsa, que está testando como suporte o 9,88, um movimento de pullback. Como a média está longe de preço, é um movimento, entre aspas, normal, em algum grau admissível. A YouTube a seguir,
Tem um pullback no 2408, né, que é a cabeça do pivô. Uma antiga resistência que agora se torna suporte. O IFNC do setor financeiro, a mesma coisa, né? Esticou, pessoal, o mercado subiu muito da mínima para cá, né? Então há algum nível de correção é normal, testa topo anterior como suporte, enfim. Principalmente no intraday, né? Tem as correções, o IMAT está tentando se desvencilhar aqui de uma situação de topo trabalhando acima da média. Aí teremos a seguir o IMOB, né, pullback no 783,42, topo anterior, Small 11. Né, Small 11 eu acho que vai continuar desenhando topos e fundos ascendentes. E o índice de consumo tem alguma distância em relação à média, absolutamente normal, correção no preço no tempo. O aumento de volume, né, nos índices, nos ativos, nos benchmarks nos últimos dias chama muito a atenção. Aí o índice do setor de energia, aconteceu algo muito interessante, né? A gente traçou uma linha de retorno e um doji. O doji foi rompido a 71.712, a sua máxima. Dois soldados brancos, descansou, porrada. Esse candle do dia 25 anulou do dia 24 e o desafio agora é romper o 77 de forma consistente. Um fechamento acima dele eu considero rompimento e projeta. Tem uma leve resistência aqui a 79.209, mas deve buscar 79.428. Aí temos Petro a seguir aqui na tela. A Petrobras está bem esticada. É natural um movimento de arrefecimento, pelo menos no intraday. Aproximação entre média e preço para chamar novos compradores. A Vale, assim como o Semin, tem subido pouco em relação ao balanço, mas acho que aos trancos e barrancos vai. Né, vai subindo, vai desenvolvendo. Aí China 11, não vejo oportunidade por enquanto. Juros, ainda continuo entendendo que nós estamos diante de uma distribuição para mergulhar a 10.500. Dólar continuamos vendidos com alvo em 5.249. O 5.390 é um divisor de águas, assim como o 5.356, a mínima de ontem. Eu vejo aqui um topo mais baixo que o anterior, né? O natural seria testar o 5.356, mas talvez agora essa LTA seja importante, né? A perda dela e da mínima de hoje sim traria o preço a 5.356, mas talvez não hoje, né? Pessoal, falando de racional agora, por exemplo, né? A gente tem um mini índice aqui na tela. Se a gente estivesse numa sala de trading, numa imersão, eu falaria em compra. A gente está acertando todos os racionais desde... E tem um day trade em andamento, né? Não bateu no alvo por 20 pontos. Mas você lembra, assim, às vezes o professor parece chato, muito exigente ou rigoroso demais. Mas vocês lembram que eu falei ontem para vocês? Falei no Instagram, falei no YouTube. Como o nosso grupo é grande, coloquem as ordens escondidas, quem sabe. Com certeza, as ordens do nosso grupo marcou topo hoje nos 113.480. Se algumas ordens estivessem escondidas, teria batido no nosso alvo. Né? Então trabalhem com a ordem escondida, quem souber, que ajuda para a gente conseguir entrar e sair de posição. Nosso grupo é grande hoje, né? Então eu falaria numa compra a 112.660, 670 por aí, para entregar lá no 113.500 ou alguma coisa perto disso até o final do pregão. Então eu acho que vai. Então às vezes a gente fala, o professor é muito rigoroso. Não, na verdade eu estou ensinando da forma que é correta para o bem de todos. A gente teria realizado o lucro, poderia estar fazendo um segundo day trade agora. Entende? Como diria o Pelé. Então tem equilíbrio, né, entre as ordens de compra e venda. Acho que daqui a pouquinho bate no 113 de novo.
observando o intraday, a gente vê a marcação de fundo duplo, né? Eu usei o raciocínio do fundo duplo do W, o alvo do fundo duplo é 113.580. Eu já coloquei no 113.500 para tentar sair um pouco antes do alvo, mas mesmo assim não pegou, por 20 pontos. Aí nós temos o milho, a gente encerrou o racional, né? Compra aqui embaixo, entregou aqui em cima. Ibov, né? O Ibov tem um eixo de W rompido, uma figura simétrica a 109.490 com alvo a 114.930. A gente cravou que vai ser na segunda. Acho que não vai ser na segunda, né? Pela forma que está negociando o mercado, mas vai ser em algum dia da semana que vem. Né? E o BOVA 11 tem o alvo ali no 110.53. Também não vai ser na segunda, mas vai ser em algum dia da semana que vem. Vamos ver se tem um gap aqui, ó. A máxima 106.64, a mínima 106.83. Então tem um gap. Perfeito? Vamos ver como que estão BOVA 11 na semana, né? BOVA 11 subindo 3,13 na semana. A gente pode considerar aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, fundo, topo, fundo, acionou pivô, a 109.492, um padrão diamante também para quem gosta, ó. Tá rompendo média. E o alvo primário mesmo é 114.926. Correto? O que faltou eu ver então? Bovespa em dólar está de lado. Bovespa em dólar, vamos dar uma olhada no semanal, ó, 3 semanas de alta. Tá muito barato para os estrangeiros, né? Ó, 5,99, 3,31, 4,42. A nossa bolsa para investidor estrangeiro, pessoal, por exemplo, você vai comprar uma BMW 218i. Você vai pagar quanto no momento? 250 mil? 240, 260? Depende dos acessórios, você vai pegar com documentação e tal. Aí, legal. Então, você entende que você vai pagar entre 230, 250, 260 mil no carro. A nossa bolsa para o estrangeiro, mais ou menos, por exemplo, eu vou morar na Argentina, né, em Rosário, por exemplo. Aí eu chego lá, a BMW está 110. Você fala, caramba, né, com todos os problemas que tem no Brasil, a bolsa vale a pena. Você fala, caramba, eu estou comprando um carro num país que não é o meu, mas está muito descontado, eu vou para cima porque vale o risco. É mais ou menos isso. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. No semanal está rompendo o 96.906. Para quem tem venda no dólar, não é o candle dos sonhos. Mas, porém, entretanto, todavia, ó, 96.938, 96.906, se começar a trabalhar um pouquinho abaixo, já pode trazer o dólar para o nosso objetivo, que é o 5.249. Certo? Eu acho que vai dar na segunda-feira um spread de uns 40 pontos na rolagem. Então, por exemplo, aí fazendo uma conta rápida, né? Se eu tenho, por exemplo, um objetivo a 5.249, qual que vai passar a ser o nosso objetivo? Mais, sei lá, 39 pontos, 40 pontos da rolagem. Então o objetivo sobe. Por quê? Porque na rolagem do dólar tem uma diferença de um contrato para o outro. Correto? Então o nosso médio que hoje está... fazer uma outra conta aqui com vocês. A gente tem um objetivo de 500 pontos, né? Nosso médio que está 5,749, a gente vai somar com o spread da rolagem, talvez 40 pontos. O nosso médio vai passar a ser 5,789 menos 500. Mais ou menos vai ser esse o nosso objetivo da operação, 5,289. Por quê? Porque eu estou somando o spread da rolagem de um contrato para o outro, que deve estar em torno de 40 pontos, né? Vamos dar uma olhada aqui. É isso, né? Depois eu vejo isso aqui, mas é isso, está em torno de 40 pontos. Então,
Aí, vamos dar uma olhada nas bolsas da Europa no semanal. O MME está na base de um canal, né? (4,04 de queda). 2,15 na Alemanha, região de suporte, ó, forte. Eurostock 50 também numa região de suporte, caindo 1,73. França caindo 2,013. Reino Unido tocou a média de 21 no semanal, uma LTA. É sempre a bolsa diferente, né? Tá caindo 0,58, menos que as outras. Tem 3 soldados brancos, talvez a gente esteja diante de uma correção até a média de 21. E aqui nós temos o EWZ, que aos trancos e barrancos está indo também. Acima de 31,06 eu acho que fortalece o EWZ. Ó, na semana está subindo 4,81. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, alguma coisa aqui. Cara, não tem da minha equipe, mas teve uma assembleia no prédio aqui ontem. Cara, o pessoal viaja, quer comprar terreno. Como tem pessoas, né, que vivem num mundo distante da realidade, né? O cara quer comprar um terreno do lado, aí dizem que sabe quem é o dono do terreno que mora aqui no prédio. O outro fala que o terreno é desmembrado. Eu sei de quem é o terreno do lado do meu prédio, da família que é dona do terreno. Sabe qual é o problema do terreno? Não pode suprimir as árvores. Né? Foi desmembrado e o pedaço que ficou você não pode suprimir. Tanto que está à venda há 20 anos. Né? Então a pessoa mente para poder interagir, criar uma situação fictícia, aleatória. Então o nível de consciência, né, do ser humano em relação à realidade que o cerca é uma qualidade muito importante. O bom senso, a leitura de realidade sem que a pessoa seja um alienado. Né? Então, no caso do EWZ, nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido. Barras firmes aqui, tem um espaço importante para subir na minha visão. Aí o pessoal, cada um coloca uma lista do que eu gostaria de fazer no condomínio. É complicado você ver esse tipo de coisa porque são pessoas adultas, né? Ó, o BZQ vai caindo, inversamente proporcional ao nosso mercado. Aí nós temos o VIX, que é o índice do medo, Volatility Index, que eu acho que pode cair aqui para aproximar o preço da média. Voltar o semanal aqui, colocar o Dow Jones. Ó, o Dow Jones na semana caindo 1,12. O S&P caindo 2,28. O índice Nasdaq 3,68, se aproximando de uma região de suporte. Não é o cenário dos sonhos, né? Só que vocês sabem que as bolsas americanas, quando elas começam a rasgar aqui, elas vão longe. Está muito volátil, da mesma forma que foi que caiu, pode voltar. O candle da segunda-feira ele mantém-se preservado. Títulos americanos de 10 anos, talvez um topo duplo com eixo a 1707, é uma hipótese. Petróleo muito forte, né? Correções, oportunidades, se aproximou da média, o WTI também, o Brent. O minério, né, da forma que foi, voltou também. Se o minério estivesse firme, nós estaríamos talvez perto dos 114 mil pontos, né? Trabalhou muito forte de madrugada, agora o futuro está voltando. E Japão, que tem sinal de fundo, Arami, China. Vai parar, né? Feriado de Ano Novo lunar, então vem caindo aqui, mas me parece uma exaustão. Uma ação que, inclusive, faz parte da nossa carteira, que saiu balança, é Caterpillar. O ativo está caindo, eu acho que abrindo oportunidade para quem está de fora. Eu vejo o balanço como muito bom. E uma vez acima de 206,66 pode gerar um movimento forte de recuperação. Então, queridos, é isso. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos somos mais fortes. Domingo, meu palpite, Corinthians 7, Santo André 0. Meu filho vai no jogo. E que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Um grande abraço. Valeu!